Vamos então para o nosso último estudo do livro de Salmos. Parecia que não ia chegar ao fim, mas chegou, né? Depois de tantas quintas-feiras, tantos slides, então nós chegamos ao final desse maravilhoso livro, deste caderno de cânticos, o saltério, o caderno de hinos que os judeus cantavam. Então, o que esse livro precioso pode nos ensinar e como podemos aplicá-lo na nossa vida? É isso que nós vamos aprender nessa noite, porque o que nós lemos em Lucas 24, 44, o próprio Senhor Jesus dizendo que era importante que os discípulos soubessem de tudo acerca dele. E aonde é que estava escrito sobre Jesus? Nós lemos agora há pouco. Primeiro, na lei, nos profetas e nos salmos. Essa compilação judaica recebe o nome de Tanakh. Então, é a Bíblia dos judeus, a Tanakh. O T significa Torá, o N ali significa Nephim, que significa escritos, aliás, poéticos, e Ketuvim são os escritos, ou proféticos e os escritos. Então, eles têm essa divisão, você vai ver lá um T, um N e um K, chama Tanakh, é onde é dividido lei, Torá, né, os profetas, Nephim, e o Ketuvim, que são os escritos, que são os livros de Salmos, Jó, Cantares, etc. Então, essa composição. Jesus está dizendo, em outras palavras, quer conhecer-me? Na palavra. E isso é muito interessante, porque passando aí mais de 30... Isso aqui era o século I, passando tantos séculos depois, nós chegamos ao ano de 2023, com pessoas querendo conhecer a Cristo fora das Escrituras. Querendo conhecer Cristo por palestras de autoajuda, por canções não bíblicas, por intelecto puramente racional, por experiências. Então você vai conversar com algumas pessoas, as pessoas dizem assim, eu tenho experiência com Deus, eu tenho uma experiência com Deus, então eu conheço a Deus porque eu tenho experiência com Ele. Né? Como se essa experiência com Deus revelasse tudo aquilo que as Escrituras não revelam. Ou a pessoa diz assim, não, eu consigo compreender, eu sei quem é Deus, eu consigo raciocinar e com o meu intelecto eu sei quem é Deus. Os filósofos fazem isso, até os dias de hoje. Se você for conversar, por exemplo, com um filósofo do porte, vamos pegar um deles aqui, o carequinha lá, como chama, sabe? O Pondé, né? Pondé é um dos filósofos da nossa época que agora vai conversar com ele puramente racional. Ele entende Deus pelo intelecto, pela sabedoria, pelo poder cognitivo, ou seja, pela capacidade de raciocinar. Ele sabe quem conhece Deus, Mário Sérgio Cortella e tantos outros aí. Né? Você vai pegar pessoas que têm experiência, como eu já disse, você vai pegar pessoas que elas conseguem compreender Deus pela bondade, pelas ações sociais. Então a pessoa fala assim, quem conhece a Deus é aquele que dá um prato de comida para o pobre e ajuda o pobre e o necessitado. Então as pessoas vão dizer que isso é conhecer a Deus, e que isso é uma religião, pegando um texto fora do contexto de Tiago. Então, Jesus está dizendo, claramente no texto que nós lemos de Lucas 24, 44, que era importante que os discípulos o conhecessem, não por experiências, não por questões sociais, não pelo intelecto e pela razão filosófica, que a época é grande, mas pela lei, pelos profetas e pelos escritos. E é isso que a Igreja do Senhor, tem feito ao longo de todos esses séculos aí que já se passaram. E nós continuaremos fazendo isso, porque só conhecemos Jesus pelas Escrituras. Então, como aplicar salmos na nossa vida? Este caderno de cânticos em que está recheado da pessoa de Cristo, do primeiro salmo ao último salmo. Só para a gente não perder aí a nossa memória, que eu sei que a nossa memória é maravilhosa, e se eu fizer algum questionáriozinho, algumas perguntas do que já passaram, eu não vou fazer porque eu sei que os irmãos já sabem, está decorado, está assim na ponta da cabeça, tudo aí que nós estudamos, então não vou pular essa parte para a gente ganhar tempo, eu sei que os irmãos decoraram as principais coisas desse estudo. Recapitulando só para a gente o que eu pressuponho e que eu julguei ser importante para nós decorarmos sobre todas essas aulas, todos esses estudos que nós tivemos. Primeiro, o livro de Salmo é o maior livro do Antigo Testamento. Pronto, isso é fácil de decorar.
O maior livro do Antigo Testamento é o livro de Salmos. E também, esse é um outro detalhe que você deve decorar, deve estar na sua mente. É o mais citado do Novo Testamento, sem dúvida. Mais do que Isaías, do que Jeremias, mais do que os profetas. Né? A lei, a Torá, ela é pouco citada no Novo Testamento. São mais os profetas e, sem dúvida, os Salmos é o mais citado. E que é importante você saber e decorar, que o livro de Salmos era o inário e o guia do devocional dos judeus. Então, os judeus tinham um inário. Qual é o inário deles? Salmos. Qual era o guia de devocional? Hoje está na moda a gente ter devocional do Spurgeon, do Calvino, de outros teólogos que nós fazemos uso, o Hernandes, né, que é um dos mais usados. Mas na época deles, qual é o devocional deles? Salmos. Isso é importante a gente saber e não dá para esquecer. Não dá para esquecer também a formulação do livro, ou o esqueleto do livro de Salmos. Toda vez que você abrir o livro de Salmos, você nunca mais vai esquecer que o livro de Salmos são 5 livros. Você não vai mais esquecer. São 5 livros que estão divididos dessa maneira. Do Salmo 1 ao 41, livro 1, que vai falar da confrontação. Confrontação de quem? A gente deu esse estudo ontem. Né? Deus confrontando o povo. E Deus está confrontando o povo como? Como que Deus está confrontando o povo? Qual é a maneira de Deus confrontar o seu povo? É isso que você está pensando. Você está com vergonha de falar, mas é isso. Com a lei, com a palavra. Deus está confrontando o povo com a palavra. Do Salmo 3 ao Salmo 41, você vai ver esse confronto claro. Deus expondo a lei, expondo a palavra e confrontando o povo. O livro 2, que é o livro da comunicação, então Deus vai comunicar ao seu povo aquilo que ele quer. Vai comunicar a sua bondade, vai comunicar os pecados do povo, vai comunicar como ele trabalha. Isso foi bem abordado por nós. O livro 3 vai falar da devastação, vai do Salmo 42 ao 72. Ali houve uma inversão, tá? O 42 é para cima e o 73 e 89 para baixo. Então, do Salmo 73 ao 89, vai ter o quê? A confrontação, a devastação. Aquele povo vai ser devastado. Aquele povo vai perder a sua casa, vai perder o reinado, vai ser destruído, a coroa vai terminar no chão, lembra lá? A coroa terminando no chão, e não há mais rei que sente no trono, porque agora o povo foi levado cativo. E então, no livro 4, o povo amadurece. Há um amadurecimento no povo quando eles estão lá no cativeiro, então eles começam a lembrar de Sião, começam então a amadurecer sobre a fé deles e sobre a pessoa de Deus. E por fim, no livro 5, a consumação, vai do Salmo 107 ao 150, a consumação final que termina numa doxologia de aleluias do Salmo 145 ao 150. Então, você vai sempre lembrar dessa divisão aí, nunca mais você vai esquecer. E então nós vamos para aplicações. Como eu encontro Cristo nos Salmos? Como eu consigo visualizar Cristo nos Salmos? Bom, em um ponto, deixa eu colocar aqui, em um ponto da história da igreja cristã, isso é relatado através de muitos teólogos, muitos livros escritos do passado, eles relatam isso, tá? Que as congregações tiveram sorte de possuírem um Novo Testamento e um livro dos Salmos. Então, durante muito tempo, você vai ver que a igreja ela sempre carregou consigo o Novo Testamento e o livro dos Salmos do lado. Tá? Inclusive, uma organização muito conhecida, que é a Gideões Internacional, você já ouviu falar daquela que entrega aquelas biblinhas, né? Eles sempre entregavam a biblinha com o Novo Testamento e os Salmos. Deixavam lá nos hotéis, deixavam nas hospedarias, para que as pessoas que fossem lá dormir nos hotéis, né, tivessem ali na gavetinha o Novo Testamento e os Salmos. Então, isso fez parte da história da igreja. A igreja ela sempre carregou. Tá? No começo tinha uma explicação plausível para isso, que o judeu convertido ao cristianismo, ele já tinha a lei decorada. Ele já sabia, desde 7 anos ele estudava a lei, então já estava guardada, a lei já era decorada. Então ele precisava carregar somente o seu caderno de cânticos e o Novo Testamento, que
que estava sendo elaborado aos poucos, né? O saltério era visto como um companheiro essencial do Novo Testamento, porque continha tudo o que era necessário para uma vida plena de oração. Por isso que, na história da igreja, isso séculos passados, tá? Na nossa era já entra a questão da harpa, do inário, as igrejas elas começam a deixar os salmos de lado, o livro de salmos de lado, e começam a compor os seus próprios cadernos. Por exemplo, a nossa igreja, a igreja presbiteriana, até o século XVIII, tinha o saltério dos hinos dos salmos. E então, por causa da necessidade de cantos reformados, porque a igreja presbiteriana ela cantava hinos arminianos, que inclusive tem no nosso cenário até hoje, não foi tirado. Um deles é bem famoso, né? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Esse era um hino cantado pelos arminianos. Havia uma boa comunhão entre os arminianos e os reformados presbiterianos. Então, a igreja presbiteriana percebeu que ela não tinha um inário e precisava se compor um inário. Então, o nosso inário foi feito ao modelo de Salmos, com a mesma divisão de 5 livros dos Salmos. Então, quando você pega o nosso inário presbiteriano, ele vai falar da lei, ele vai falar depois da confrontação, da devastação, do amadurecimento e, por fim, da conclusão final com aleluias. Então, para distinguir, mas e os Salmos ficando de lado, o livro de Salmos. Calvino, ele metrificou, essa palavra metrificar é assustadora, né? Ele metrificou os Salmos. O que ele pegou? Ele pegou os salmos e colocou em músicas. Então, de certo, você já viu Atirei o Pau no Gato em vários ritmos musicais, né? Isso chama-se metrificação. Pega-se uma letra e coloca lá o famoso Atirei o Pau no Gato, você coloca ele em versão de rock, em versão de pop, em versão de bolero, em versão de tango, em versão, sei lá o que mais, jazz, e por aí vai. Chama-se metrificação. Tá? Calvino fez isso com muitos salmos. Muitos salmos. E outros cantores mais modernos fizeram isso, como João Alexandre, há pouco tempo atrás, né? Pouco tempo atrás, não. Vencedores por Cristo, né? Verdade. Pegou lá o Salmo 84, né? Os Teus Altares, Salmo 23, talvez seja um dos mais usados, Salmo 91, e por aí vai, né? O Salmo 133. Então, foi a necessidade. Mas até então a igreja usava os Salmos e o Novo Testamento, andava sempre com ele, os Salmos, porque era um livro de adoração e ensinava como orar. A igreja ela foi naturalmente influenciada pelo judaísmo, claro. O saltério tornou-se, então, um livro de orações e o inário da igreja. Era costume e hábito da igreja primitiva orar todo o saltério, todas as semanas, e essa prática tem sido mantida em várias igrejas no mundo, principalmente na Europa. Nos Estados Unidos não tanto, mas mais na Europa ali, Escócia, Suíça, o norte da França, na Alemanha, lá no interiorzinho mesmo. Então, ele se mantém ainda esse tradicionalismo de se manter os salmos como livro de orações semanal. Então, toda semana, eles cantam e oram os salmos, né, como devocional e como livro de oração. Então, Cristo está no centro dos salmos. Nós falamos isso diversas vezes, por diversas quinta-feiras, que Cristo está no centro dos salmos. E aí, vários estudiosos cristãos acreditam que todos os salmos têm significado cristológico. Isso é muito interessante, porque quando nós olhamos para os salmos, e cada um deles, por exemplo, nós abrimos o Salmo 1, é impossível a gente não ver Cristo ali. É impossível. Quando você olha lá, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, tal. Não é assim, né? Assim, ele vai fazer o contraponto. O ímpio não é assim, né? E aí você olha para o texto e fala assim, mas quem pode ser esse bem-aventurado? Que homem pode cumprir este papel que o salmista está falando? Nenhum ser humano pode. Aí você vê Cristo nos Salmos, Cristo no Salmo 1, Cristo no Salmo 2, Cristo no Salmo 3, e você vai indo até o final, você consegue enxergar a pessoa. Salmo 23, ele é tão bonito e tão lindo, o Salmo 23, mas ele está falando de quem ali? De um bom pastor, não é? A priori, né? A profecia, é Davi que está conduzindo as ovelhas ali, mas Davi sabe que não é ele que é o bom pastor, que existe um outro bom pastor. E o que Jesus diz lá em João 10?
Isso, ele diz que ele é o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Então você pega lá, o bom pastor é Cristo, então logo ele é o pastor que cuida das ovelhas. E assim vários outros salmos. Então, os estudiosos entendem que todos os salmos falam da pessoa de Cristo. De fato, todo o Antigo Testamento pode ser interpretado como messiânico, ou seja, aponta para o Messias, desde Gênesis. Quando você abre Gênesis, não é simplesmente o livro onde Moisés está escrevendo os atos da criação. Quando você olha para o capítulo 3 de Gênesis, quando há a entrada do pecado no mundo, já há ali uma ação messiânica. Da semente da mulher vai nascer um que vai esmagar a sua cabeça. Está falando de quem? De Cristo. Cristo é quem esmaga a cabeça da serpente na cruz. Então isso vai em Êxodo e vai indo. O anjo do Senhor ele aparece já lá com Abraão, desde o princípio, mostrando a pessoa de Cristo no Antigo Testamento, e por aí vai, durante todo o escrito do Antigo Testamento, a pessoa de Cristo. Tem um escritor, chama-se Sidney Greidanus, ele fala isso, que Cristo ele está em todo o Antigo Testamento. Todos os livros do Antigo Testamento nós conseguimos enxergar a pessoa de Jesus Cristo. E aqui ele coloca um exemplo, ó. Por exemplo, ele fala assim, foi ensinado a orar os salmos por seus pais. Ou seja, todos os israelitas eles foram ensinados, desde criança, a orar os salmos com os seus pais. Isso era passado de geração para geração, de pai para filho. Por exemplo, ele cita aí um trecho dos salmos. Né? Cristo gritou palavras do salmo lá no Novo Testamento, quando ele estava pendurado na cruz. A tradição sugere que Cristo orou o Salmo 22 ao 31, durante a sua crucificação, né? Deus meu, por que me desamparaste? Isso é um salmo, o Salmo 22. Com as mãos estendidas para o céu, Cristo então recita este salmo. Ao longo do seu ministério público, enquanto ensinava aos discípulos, Cristo continuamente citava os salmos. Frequentemente ele empregou o saltério em sua comunicação contínua com o Pai. Cristo, por meio do poder do Espírito Santo, capacita todos os cristãos a enganjarem as mesmas palavras. Então, o exemplo de Cristo. Por que o Novo Testamento faz questão de narrar que o Senhor Jesus está citando o saltério? Justamente para nos fazer entender a importância dos salmos. Os salmos, como eu disse umas quintas passadas, os salmos não foram feitos para que nós abríssemos ele e deixássemos lá na estante ou na mesa. Não é para colocar como soleira da porta de casa, né? Lá, tem gente que coloca lá na soleira lá, Salmo 133 ou algum outro salmo, ou então coloca na porta de casa lá, 1000 cairão à tua direita, né? 1 à esquerda, né? E assim não será atingido. Então outros salmos vão indo falando. Não é para isso, não é para ficar sendo de amuleto ou de frases de efeito para Instagram e Facebook. Os salmos ele é o caderno de cânticos. E Jesus está nos ensinando que nós deveríamos trazer os salmos para o nosso dia a dia, para a nossa vida diária. Então, Cristo ele nos ajuda a imitá-lo, ou nos convida a imitá-lo, colocando os salmos no nosso dia a dia. A pessoa e obra de Jesus são conhecidas e reconhecidas por todo o Antigo Testamento. Tá? Isso dá para, como eu disse, é muito visível, é muito fácil de enxergar Cristo em todo o livro do Antigo Testamento, pois todas as palavras escritas na Bíblia têm um objetivo único e claro de apresentar Jesus, o Salvador do mundo, e o eterno plano de Deus para a redenção de toda a humanidade. Um dos temas predominantes no Salmo, isso é muito claro, nós já falamos sobre isso, a quantidade de vezes em que o Salmo aponta para o Messias. Então, o tema Messias, ele chega a usar aí, como nós colocamos, 10%, ou seja, 10% dos salmos, ou 16 dos salmos podem ser classificados como salmos messiânicos. É muita coisa para um livro de 150 capítulos, você ter 16 capítulos falando do Messias, 10% do livro. E, por exemplo, Salmo 2, Salmo 8, Salmo 16, Salmo 22, vai até todos esses salmos, 23, 24, 40, 41, 45, 68, 69, 72, 89, 102, 110, 118. Esses salmos falam claro
apontando para o Messias. São salmos chamados messiânicos ou salmos do Messias. Os escritores desses salmos, que são vários autores, eles relatam muito a pessoa de Cristo a sua vida, a sua rejeição, o seu sofrimento, né? Estes salmos são muitas vezes citados e interpretados no Novo Testamento. Então, esses salmos vão falar desde a vida do Messias, o seu sofrimento, a sua rejeição. Esses salmos vão ser interpretados no Novo Testamento como salmos que apontam para a pessoa de Jesus. Por isso, Jesus diz: vocês precisam ir nos salmos para me conhecer. Então, eu estou falando para vocês aqui, me apresentando com os salmos. Nos salmos, há indícios muito fortes da profecia sobre a vinda do Salvador ao mundo, que veio acontecer 1000 anos depois de escrito. Uma certeza uma certeza que nós temos é de que Jesus sempre esteve presente nos salmos, mesmo que de forma inconsciente ou não foi notada pelo autor, tá? Porque quando o autor está escrevendo, é sempre bom entender isso. Quando o autor está escrevendo, ele não tem a noção, ele não tem ainda, ele não sabe que ele está escrevendo isso para Jesus, o Cristo do Novo Testamento, porque Jesus não nasceu ainda. Mas ele está sendo inspirado por Deus, mesmo que ele esteja escrevendo, por exemplo, compondo uma canção para a cidade de Sião, para Jerusalém, para Yahvé, ou falando do rei, todos esses salmos, de forma inconsciente, apontam para o objetivo do salmo, que é o Messias, que é a pessoa de Cristo. E por isso que o evangelista Lucas, ele relata essas palavras de Jesus. Jesus dizendo isso, que as palavras que ele disse aos discípulos, quando ele estava com eles, era de que era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos. Jesus diz, então Jesus está dizendo, aqueles salmos que apontam para o Messias precisam se cumprir, e eles estão se cumprindo em mim. Depois Nicodemos vai ter essa compreensão de que também nos profetas, principalmente no profeta Isaías e Jeremias, se cumprem em Cristo Jesus. Mais à frente, João e o próprio apóstolo Paulo, Pedro também, vão entender que Jesus está na criação, lembra? Tudo que foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Ou seja, ele estava na criação, como Paulo fala em Colossenses capítulo 1. Então, isso é muito interessante. Jesus é de fato o Messias prometido de Deus, da qual os judeus cantaram e cantaram por diversas vezes. Eles cantavam sobre a pessoa de Cristo. Muitos salmos, como nós dissemos, contêm algum material messiânico, 10% pelo menos. E muitos deles foram citados por Jesus e por Paulo nos escritos do Novo Testamento. E não há como não admirar a beleza e a harmonia da palavra de Deus falando sobre a vida de Jesus, o Cristo, o Messias. E isso por toda a Escritura. Quando enxergamos Jesus nos Salmos, entendemos o seu ministério de ser o nosso sumo sacerdote, que se identifica conosco de verdade, como relata, por exemplo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 a 16. Olha o que diz lá Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16. Importante vermos o que o autor de Hebreus fala sobre a pessoa do Messias. Hebreus 4, versículos 14 a 16. O escritor diz isso. Cadê o 14 aqui? Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Bom, notem, a figura do sumo sacerdote, ela está no Antigo Testamento. E o escritor de Hebreus está dizendo, o sumo sacerdote da qual foi levantado lá nos tempos de Moisés,
para tomar conta do tabernáculo e mais à frente o templo, era um sumo sacerdote que podia falhar. Mas agora nós temos um sumo sacerdote verdadeiro, real. Ele é o sumo sacerdote verdadeiro que pode nos apresentar e interceder por nós perante o Pai. Jesus tinha os salmos de Davi em seu coração. Isso é algo muito interessante, né? Não por Jesus ser Deus, mas ele era homem também. Jesus tinha salmos decorados, os salmos gravados. Os evangelhos citam mais os salmos do que qualquer outro livro, já falamos. Jesus nasceu então na cidade de Davi. Isso é muito interessante porque cumpre-se o que está lá no Antigo Testamento. Foi chamado de filho de Davi, uma menção ao Antigo Testamento. As primeiras mensagens da comunidade cristãs eram baseadas no livro de Salmos. Isso dá para ver logo em Atos 2, quando os discípulos começam a pregar o Evangelho. As primeiras mensagens que se pregam sobre os Salmos. E sempre elas apontando para o Messias. Então, certamente, Jesus ele estudou sobre a vida de Davi como qualquer judeu que nasce, como qualquer criança, tá? O texto diz que Jesus crescia em graça e em conhecimento. Então, ele certamente, como uma criança judaica, foi ensinada sobre Davi e sobre os Salmos. E os Salmos refletem nitidamente a imagem do Messias. É como se os Salmos fosse um quadro pintado, aonde, se você não olhar direito, você olha um monte de letras, mas quando você começa a olhar no livro direitinho, você começa a olhar o rosto de Cristo. Mais ou menos assim, um quadro pintado que aponta para Cristo. Parece que, e isso foi interessante, Deus inspira Davi e os demais escritores a escrever perfeitamente a figura do Messias, para que Jesus compreendesse claramente a sua missão. Entenda, isso é linguagem humana, Jesus sabia a sua missão. Nós estamos dizendo que, como Jesus também é homem, Jesus vai estudar também a lei, os salmos, os profetas, e ele vai ali também ver realmente a missão dele como o Filho de Deus, como o filho de Davi, e dentro daquela profecia que estava que a descendência de Davi daria seria prolongada por Deus, e então não teria fim a continuidade do trono, e a coroa de Davi seria ocupada por um dos seus descendentes. Jesus, então, é ensinado sobre isso, e os Salmos ajudam na compreensão. E é por isso que Jesus cita isso para os discípulos. Está vendo? Isso que está lá precisa ser cumprido em mim. Está falando de mim, não está falando de outro, então está se cumprindo em mim. Então era necessário que se cumprisse tudo nele. Como olhando para os Salmos, nós podemos ver e observar e aprender essa condução de cada salmo ao Senhor de Davi. Lembra? Davi, em certa vez, ele cita a menção: disse o Senhor ao meu Senhor. Davi sabe que tem um Senhor além dele. Lembra que eu falei aqui? Davi, ele senta no trono, ele usa a coroa real, mas ele sabe que ele não é o rei de Israel. Ele é o rei humano, mas ele sabe que tem um rei acima dele, que tem alguém que tem uma coroa acima dele, a quem ele deve prestar contas. Então, Davi sabe que existe um Senhor acima de si. E, embora seja muito benéfico ler cada salmo de forma separada, de forma independente, nós fazemos isso muito bem, cada salmo, mas se você fizer um exercício e começar a interligar os salmos, você vai perceber, então, que cada livro dentro do saltério, e de forma unida, ele vai falar de um mesmo tema, ele vai apontar para o mesmo caminho, ele vai levar para uma mesma direção. Quando nós pegamos salmos separadamente, ele nos ajuda, um devocional específico, nos levam para uma adoração específica, mas quando eu pego todo o saltério e trabalho com ele de forma única, né, ele me leva por um caminho, ele me aponta para o caminho verdadeiro, ele me aponta para a figura real. Eu então começo a enxergar Cristo do começo ao fim. Por exemplo, eu pego o Salmo 1, como eu já disse, e eu vou ler todo o saltério, sempre me lembrando do Salmo 1. Nós vimos isso aqui. O Salmo 1, o Salmo 1 e 2 é como se ele fosse um portal ou a ponte que vai ligar todos os demais salmos. Porque você vai ver depois o quê? No livro dos Salmos, a partir do versículo 3, do capítulo 3. A briga de duas sementes, o justo e o ímpio, o rei mau e o rei bom, os gentios e os judeus, o povo de Deus e as nações ímpias.
Israel e os inimigos de Deus. Você vai ver sempre esse contraste no livro de Salmos, mas tudo isso tem que passar pelo Salmo primeiro. Então não dá para ler separado, e quando nós lemos de forma conjunta os Salmos, nós vamos ver que há um Senhor por trás de Davi. Então o livro nos ajuda, nos conduz ao verdadeiro Senhor que está acima do rei de Israel. Para Jesus, os Salmos eram a própria palavra de Deus. Isso é muito claro nos discursos de Jesus, nas pregações de Jesus. Não há separação. Não há uma separação de um livro à parte, um livro, eu olho só para os profetas, só para a lei. Não, para Jesus, Salmos é palavra de Deus. Ele disse que Davi escreveu os Salmos pelo Espírito Santo. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 36, você vai ver isso. Jesus se referindo aos Salmos como sendo um livro escrito pelo Espírito Santo, que ele diz lá, Davi, pelo Espírito Santo, disse isso, isso e isso. É por isso que era necessário, que ele fala de novo em 24:4, dizendo que era pelos Salmos se falava dele. É por isso, então, que também João, capítulo 10, vai falar também que, apontando para os Salmos, nessa correlação, por exemplo, de Salmo 82:6, ele diz que a Escritura não pode falhar, apontando lá para Salmo 82. Por esse motivo, os Salmos eram alimento de Jesus e dos discípulos, porque para Jesus, em Jesus, os Salmos são o cumprimento. E é interessante também, meus irmãos, olhar para a história, tá? E ver que muitos que interpretam os Salmos, eles interpretam os Salmos, como eu já disse, eu quero repetir sempre isso, tá? Que todos os estudiosos, ao longo de todos os tempos, até os dias de hoje, enxergam que Salmos, a centralidade de Salmos é Cristo. Parece que é algo assim tão fácil, mas você já falou, eu sei que toda a Escritura é. Não basta saber, não basta só entender, a gente precisa realmente crer que o livro de Salmos, a centralidade dele é Cristo, porque daí eu não vou ler mais os Salmos como sendo uns Salmos que aponta para a vida pessoal de Davi, a vida pessoal de Asaf, a vida pessoal para os filhos de Coré. Eu não vou mais olhar o Salmo de Salomão como um salmo apontando para Salomão. Eu vou olhar todos os Salmos e vou falar, caramba, que legal, apontando para Cristo. Aqui eu estou conseguindo enxergar no Salmo Cristo, que legal. Então, todos os estudiosos entendem isso, que os Salmos é como, ele usa uma palavra aqui, uma palavra infantil, né, para uso infantil, que é essa palavra coeiros, que é uma espécie de um pano que era amarrado numa criança para que ela não se sujasse, ou seja, para que ela fosse protegida ali das fezes, da urina, de qualquer outra coisa, e a criança não ficasse ali protegida. Então, os Salmos, ele nos ajuda, nos conduz de uma forma de proteção para que nós sejamos conduzidos, de fato, ao caminho desejado pelo Senhor Deus. E nos Salmos, por exemplo, nós podemos olhar dentro dos 150 Salmos, nós podemos ver tantos Salmos falando do senhorio de Cristo, que Jesus é o Senhor, que Ele é Deus, a sua ressurreição, a sua crucificação e ressurreição. Isso é muito interessante. Os Salmos, eles narram a vida de Cristo inteira, do seu senhorio, do seu poder de ser o Criador, até mesmo a sua morte e ressurreição. O Salmos 16, por exemplo, ele vai nos apontar para a ressurreição de Cristo. Quando nós lemos o Salmo 16, no versículo 10, olha o que ele diz: não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. A priori, quando você lê isso, você aponta para o salmista, fala, Davi está falando isso, porque ele escreveu no momento em que ele estava passando uma angústia, perseguição pelos inimigos, então ele escreveu aquilo. Mas quando você vai para o Novo Testamento, você vê que Jesus Cristo, ele desceu ao Hades. Ele desceu ao Hades, como diz lá, né, o credo apostólico, mas as Escrituras dizem que ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E nesse inteirinho ele desceu ao Hades. Fez lá a separação, né, anunciou, diz alguns que ele anunciou o Evangelho, né, mas a história diz que Jesus foi lá então para proclamar a sua vitória no mundo dos mortos. Tá? E lembrando que Hades ali, o inferno, não é um inferno da maneira que nós entendemos. Tá? Em outra ocasião nós explicamos essa diferença. Então, esse salmo se cumpre em Jesus. A alma de Cristo
não viu a corrupção, não foi deixada no inferno. Uma interpretação dessa passagem no Novo Testamento encontra-se no sermão do apóstolo Pedro no dia de Pentecoste, lá em Atos 2:29, naquele famoso sermão de Pedro, quando Pedro disse que Davi não estava a falar da sua própria ressurreição, porque Davi já estava morto e sepultado. E era um fato provado pela existência da sua sepultura. Então Davi não poderia estar falado dele. Davi não poderia estar falando dele. Todo mundo podia ver lá em Jerusalém a sepultura do rei Davi. Então Davi certamente não estava falando dele, mas está falando do seu Senhor, que estava acima dele. Pedro continuou a declarar que Davi estava a falar de Cristo, cuja alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Pedro depois citou o Salmo 110, o verso 1, para provar a divindade de Cristo e a sua ascensão. Notem como é interessante quando nós olhamos então no todo e não nos pormenores. Quando nós lemos o Salmo separado, então nós vamos ver Davi. Mas aí a gente esquece que Davi tem a sua sepultura até os dias de hoje, está lá para qualquer um ver. Então não poderia se referir a ele esse salmo, teria que se referir ao Messias. Quem é que a alma não foi deixada no inferno e nem a sua carne viu a corrupção? Cristo. Então o salmo só pode estar falando de Cristo. Simples assim, né? E Atanásio de Alexandria, um dos excelentes pregadores de todos os tempos, um dos pais da igreja, ele disse esta frase sobre os salmos: parece-me que os salmos são, para quem os recita, como um espelho, onde se contempla a si mesmo e aos movimentos da sua alma. Isso achei muito interessante, essa visão de Atanásio, quando ele diz: quando nós lemos os salmos, quando nós abrimos as escrituras, eu acrescento aqui, me atrevo a complementar o pensamento de Atanásio, colocando não só os salmos como as escrituras, quando nós abrimos as escrituras, é como se fosse um espelho que reflete o que em nós? Que faz com que nós contemplamos a si mesmo e aos movimentos da nossa alma. E então nós somos edificados pela palavra, exortados pela palavra, moldados pela palavra, né? E somos guiados pela palavra. Porque é isso que ela faz conosco. E é isso que ela aponta. Ela aponta a pessoa de Cristo, a sua obra, a sua vida, aponta os seus feitos. E como nós usamos os salmos na nossa devoção cristã? Eu peguei aqui um estudo do reverendo Franklin Ferreira, que eu creio que seja muito bom para nós, com certeza. Como nós usamos o salmo na nossa devoção diária? Meus irmãos, é importante que todos nós, todos, sem exceção de ninguém aqui, nem crianças, nem jovens, adolescentes e nem os mais experientes da fé, todos nós temos que ter o nosso momento de devocional diário. E eu sei que a nossa mente pecadora do jeito que é, nós, e eu estou olhando para vocês, vocês olham para mim, assim é bom que todo mundo está vendo um pecador. Você de certo agora está olhando um pecador. E sabe o que acontece interessante aqui? Eu estou vendo um monte de pecadores e vocês só estão vendo um. Sou eu. Então, fala o maior dos pecadores aqui nessa noite, né? Já que todo mundo está olhando para mim, então nós vamos conversar de pecador para pecadores. Nós sempre vamos usar desculpa. Não tenho tempo. Não tenho tempo para parar, para ler a Bíblia, para orar, para fazer um devocional, porque a gente já acorda atrasado, já dorme com a roupa igual as crianças fazem, né, Thalita? Já dorme com a roupa para ir para a escola, para não ter que perder tempo trocando a roupa para ir, porque nós somos a geração do TikTok, do Instagram, da geração que superou a geração do miojo. Nós somos muito acelerados, muito acelerados. Irmãos, diante de Deus, isso não será desculpa. Isso não será desculpa. E talvez, tá? Seja esse o motivo que os nossos dias estejam pesados, que os nossos dias estejam tensos, que os nossos dias no trabalho não rende, que nós sejamos homens e mulheres, e que jovens e crianças resmungões, murmurentos, que nada está bom para nós, que a gente parece que a gente rema e nunca chega na beira da praia. Talvez seja por isso o nosso pecado em não separar um momento do dia para o nosso devocional com Deus. Isto é grave.
Isso é muito grave. E se nós formos inteligentes, eu sei que nós somos inteligentes, nós vamos corrigir isso já. A partir de hoje nós vamos corrigir isso porque nós somos homens e mulheres inteligentes. Temos que separar tempo para devocional. O reverendo Franklin vai apontar e depois vai nos conduzir os benefícios espirituais em que nós somos abençoados. Mas vamos lá. Durante quase 2000 anos, os salmos foram centrais para a devoção da igreja cristã. Eles ensinavam os fiéis a orar em resposta ao Deus que se revela, uma confissão e glorificação ao Deus Trino, Criador, Redentor e Restaurador. Deste modo, qual modo? Orando com salmos para o Deus que é Trino, Criador, Redentor e Restaurador. Quando abraçamos os salmos, juntamo-nos a um amplo grupo de pessoas que por quase 30 séculos têm baseado seus louvores e orações nessas palavras antigas. Reis e camponeses, profetas e sacerdotes, apóstolos e mártires, monges e reformadores, executivos e donas de casas, professores e cantores populares, para todos esses e para uma multidão de outros, salmo tem sido vida e respiração espiritual. Irmãos, durante toda a história da igreja, os nossos irmãos do passado fizeram os seus devocionais, usaram os salmos como seus devocionais para ter um dia abençoado, para que o dia começasse realmente bem, para que o dia começasse com vento e popa, 120, ou com força total. Os salmos eram usados, eles abriam a Bíblia e faziam isso. Mas nós não temos tempo. Vai lá numa parte da Europa, em Westminster, por exemplo, na Inglaterra, ou em outros lugares da Inglaterra, vê como os nossos irmãos os puritanos estão hoje. São camponeses que trabalham o dia inteiro, um trabalho braçal e forçado, mas ainda assim eles não abrem mão de estar com Deus, de falar com Deus. E aí, só para a gente pensar, tá? Não quero ser duro, não quero ser duro nem com vocês nem comigo, mas só para a gente pensar. Se nós não temos prazer de estar na presença de Deus fazendo nosso devocional, como a gente quer que Deus tenha prazer de estar conosco? Só para a gente pensar, tá? Só para a gente pensar, não fique bravo, não, só para a gente pensar. A gente quer que Deus tenha prazer em estar conosco, quando nós não temos prazer de estar com Ele? Só para a gente meditar. Eugene Peterson, que é um teólogo dos anos modernos, aí, recentemente escreveu vários livros e inclusive a Bíblia, a Mensagem, uma Bíblia devocional, ele disse: não existe outro lugar em que possa enxergar a forma tão detalhada e profunda a dimensão humana da história bíblica como nos Salmos. Isso, não só o Eugene Peterson, como vários outros estudiosos, eles entendem que os Salmos, eles conseguem nos fazer enxergar de forma tão detalhada, tão minuciosa, a profundidade e dimensão do homem, do ser humano, né, da história bíblica nos Salmos. Então, consegue fazer nos enxergar quando nós olhamos. Como o homem, ele consegue então, pecar contra Deus de uma forma tão branda como o Salmo 2 diz, que a ponto de querer rejeitar o filho, querer perseguir e matar o filho de Deus, e aí no caso o rei, o ungido de Deus. Como esse homem cai na idolatria, como esse homem reclama das coisas criadas por Deus, como esse homem se afasta de Deus e como Deus mostra a sua misericórdia para que esse homem, às vezes até levando ele para o cativeiro. A pessoa em oração reagia à totalidade da presença de Deus, partindo da condição humana concreta detalhada. Só que, por volta da primeira metade do século XIX, então já bem na nossa época aqui, com o aparecimento dos métodos críticos de estudo bíblico, os salmos perderam sua centralidade na devoção cristã. Deixaram de ser a escola de oração que davam forma à oração dos fiéis e em sua resposta ao Deus que se revela. Passaram a ser vistos na avaliação de Eugene Peterson como a piedade deteriorada de uma religião desgastada. O que ele está dizendo aqui? Que até o século XIX os salmos serviram e foram a base da igreja cristã reformada como um livro de oração,
como um livro de devoção a Deus. Mas com o passar do tempo, principalmente entrando no século XIX, XX e XXI, com os estudos avançados, principalmente os métodos críticos, tá? E uma outra hora a gente também fala sobre essa questão de interpretação da Bíblia, alegórica, método crítico e etc. e tal, ou a gente literal. Então, esse método crítico, ele tirou os salmos, substituiu por uma análise mais crítica da Bíblia, tá? Olhar a Bíblia de forma crítica e até mesmo questionando algumas coisas, e então associou o salmo como algo, mas isso era lá no passado, era uma coisa mais piedosa, mais de uma época em que a igreja não tinha tanto conhecimento. Muito do que muitos cristãos fazem hoje, dizendo assim: mas você quer ser um puritano, você quer como se ser puritano fosse um crime, né? E os puritanos, durante a história da Igreja Reformada, eles contribuíram, e contribuem ainda, para uma igreja mais pura, uma igreja mais centrada na fé em Cristo, na fé reformada. Então, aos poucos, nós também estamos abandonando algumas coisas. Muitas igrejas, e não só presbiterianas, mas metodistas, batistas e assembleianas, elas já não usam mais o inário local. Muitas, conheço várias aí, né? Eu frequentei várias aí, congregando na Assembleia, mas frequentando muitas outras igrejas, não se usa mais o inário, já não se cantam mais os cânticos antigos. Por quê? E olha só, você viu a minha frase? Você notou na minha frase? O que nós não cantamos mais? Os hinos antigos, porque nós já associamos eles a antigos, ao passado. Exato, ficamos mais pobres, porque ao passo que nós associamos esses hinos com... E você viu que soa naturalmente, não precisa fazer nenhum exercício, é naturalmente, né? Quando nós olhamos para esses hinos, nós falamos, são os hinos antigos, ou seja, são os hinos de uma época que não serve mais agora, porque agora nós temos que cantar hinos mais modernos, uns hinos que mexam mais conosco, que fale mais das coisas que nós vivemos. Sim, mas isso percebe que é um ciclo natural que vem acontecendo. Por isso que o Franklin Ferreira, nesse seu estudo, citando o Jenny Patterson e mais uns outros, ele vai dizer que, infelizmente, assim como os Salmos, nós vamos tirando algumas outras coisas que sempre deu certo, sempre funcionou, que nós associamos a uma religião do passado, né, deteriorada. Porque quando nós olhamos para os hinos antigos, nós falamos assim, mas eram os hinos antigos, aquela igreja já acabou. Aquela igreja lá, uma igreja já ultrapassada. Né? Uma vez, conversando com alguns jovens lá de São Paulo, da igreja que eu congregava, eles falaram para mim, poxa, você ouve essa música aí já é música de tiozinho, música de tiozão, música do passado, música já velha, tem que ouvir músicas novas. Como se ouvir boa música de qualidade... Né? Como a música de qualidade, ela perdesse o seu valor ao longo dos tempos. Sim, mas é assim. Os Salmos hoje, pegando o gancho, os Salmos hoje ele virou como, por exemplo... a pessoa está lá atribulada. Olha, leia o Salmo 110, 116. Olha, a pessoa está... leia o Salmo 100... Como se fosse uma fórmula mágica, ou como esfregar da lâmpada do gênio, que vai resolver. Né? Os Salmos ele tem a sua funcionalidade. Caderno de cânticos, salmos que nos conduz à oração, como orar a Deus, com qualidade, com escritura, né? Com o olhar para o Cristo, o Messias que está por vir. Franklin continua dizendo que, no século XVII, o puritano Lewis Bailey, ele recomendando, né, o cântico dos salmos pelas famílias cristãs. Ele, então, recomendava os salmos para que as famílias cantassem os salmos nas suas casas com os seus membros familiares. Ele dizia assim, cantem para Deus com as próprias palavras de Deus. Isso é muito, parece algo óbvio, né? O que o Lewis Bailey está dizendo ali é,
a igreja deveria ensinar a sua casa a cantar para Deus. Mas cantar o quê? A palavra. Cantar para Deus as próprias palavras de Deus. Não precisamos cantar outras coisas. Nós não precisamos imitar o secular, imitar o mundo nas suas melodias e nas suas letras. Nós vamos cantar aquilo que Deus deixou para ser cantado, a sua palavra. E o uso do saltério deveria ter este alvo. E ele dizia ainda, o Lewis Barlow, dizia, façam uso frequente deles para que as pessoas possam memorizá-las mais facilmente. Quando você começa a cantar um salmo, você decora ele facilmente, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então você já decorou, né? Quão formosos são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Você vai decorando os salmos. Sim, infelizmente continua. E nós não precisamos, porque nós temos a nossa própria fórmula. E ainda o Dr. Franklin continua dizendo que ele oferece a sugestão do uso dos seguintes salmos para prover piedade. Então o Lewis Barlow deu uma receita, mais ou menos, ali para as famílias da época, para elas usarem os salmos diários nesse formato. Ele diz assim, de manhã, o que as famílias, segundo o Lewis Barlow, deveriam cantar? Ou deveriam introduzir no seu devocional? E se alguém quiser copiar, vai ser muito bom, não vai fazer mal nenhum, só vai fazer bem. Ele diz, de manhã, Salmo 3, Salmo 5, Salmo 16, Salmo 144. De manhã. De noite, Salmo 4, Salmo 127, Salmo 41. Implorando misericórdia depois de ter cometido algum pecado. O que você devia fazer? Ler o Salmo 51, Salmo 103. Na doença, em períodos de dura provação, Salmo 6, Salmo 13, Salmo 80, Salmo 90, 91, 137 ou 146. Quando o crente for restaurado desse momento de provação, Salmo 30 e Salmo 32. No dia do santo repouso semanal, que é domingo para nós, tá? Domingo para nós. Ele diz, cantem o Salmo 19, 92, 95. Em tempos de alegria, Salmo 80, Salmo 98, 107, 136, 145. Antes do sermão, pregador, sobe até para o pregador também. O que o pregador deve fazer? Salmo 1, Salmo 12, Salmo 147. E a primeira quinta do mês, partes do Salmo 119. Depois do sermão, qualquer salmo relacionado com o principal argumento do sermão. Ou seja, então, se eu preguei o sermão lá, eu tenho que procurar qualquer salmo que esteja atrelado ao meu tema e cantá-lo, orá-lo. Na ceia do Senhor, deveria-se ler o Salmo 22, 23, 103, 111 e 116. Para inspirar consolo e tranquilidade espiritual para alguém. Salmo 15, Salmo 19, Salmo 25, 46, 67, 112, 116. Depois do mal praticado e da vergonha recebida. Salmo 42, 69, 70, 140 e 145. Então vejam só, uma dica de bolo. O Lewis Barlow estava dando uma dica de bolo para as famílias fazerem cantar os salmos. Então, durante toda a trajetória, a igreja fez isso. A igreja cantou salmos, a igreja orou salmos. Né? A igreja, então, ela tinha a sua própria maneira de cultuar a Deus e não precisava imitar, então, o folclore europeu ou as coisas que não eram cristãs. E então, por que tantas pessoas não se dedicam à oração? A pergunta que o Eugene Peterson faz, né? Porque, como ele mesmo responde, o poço é fundo e não temos nada para pegar água. Precisamos de um vaso para colocar água. Os salmos são esse vaso. Então a pessoa diz assim, mas eu não sei orar. Eu tenho muita dificuldade de orar, me faltam as palavras, me falta um conteúdo. Os salmos é esse vaso que você precisa para buscar água no poço. O que você está dizendo é assim, eu estou com sede, tenho um poço enorme cheio de água, mas eu não tenho uma vasilha para pegar água. Aí a resposta é, você tem uma vasilha. Salmos. Leia os salmos. E você vai se tornar um grande orador, você vai aprender a orar, vai aprender a cantar ao Senhor. E aí eu quero adiantar um pouquinho aqui uns benefícios espirituais dos salmos pelo reverendo Valdeci, que é pastor da igreja de Campo Belo, lá em São Paulo. Ele diz assim,
para a gente encerrar nesses 10 minutos que faltam. Os salmos nos ensinam a falar com Deus. Primeira coisa que o reverendo Valdeci, ele detecta aí, ele diz, muitos crentes não sabem ao certo como orar, como se dirigir a Deus, como se derramar o coração e a alma diante do Senhor. Será que poderíamos dizer a Deus quais são os nossos temores mais íntimos? Então ele vai continuar. Pois bem, os salmos revelam como servos de Deus, oraram e comunicaram com o Senhor que recebeu sua expressão devotada. Então a pergunta que ele vai colocar assim, eu pequei, reconheço o meu pecado, como é que eu me devo chegar a Deus? Os salmos nos ensinam. A gente vem com tanta desculpa, né? Senhor, a carne é fraca. Senhor, olha, mas foi um acidente. Davi diz, Senhor, pequei contra o Senhor. O salmista se joga no chão e diz assim, pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor eu pequei. Então o salmista ele nos ensina, se entrega ao Senhor de coração e alma e não coloca desculpas no pecado. Os salmos nos ensinam a falar com Deus no momento de alegria, no momento que a gente está irritado com alguém, no momento em que o luto chega até nós, o salmo nos ensina como falar com Deus. Segundo ponto que ele nos ensina também é que os salmos eles nos ensinam quão gracioso e bondoso é o nosso Pai Celeste. Talvez a gente já saiba, mas eu sei que o Senhor é bondoso para conosco. Mas talvez você compreende, talvez você até sabe, mas talvez você no grande momento de confrontação, você talvez não perceba quão gracioso e quão bondoso é Deus para nós. Se a gente entendesse isso de fato, como nós achamos que entendemos, e eu me coloco junto, tá? Não estou colocando, por isso que eu uso nós. Quando as coisas ruins acontecerem na nossa vida, a gente diria como Paulo, né? Como Jó. O Senhor deu, o Senhor tirou. A gente só sabe reclamar quando as coisas vêm, a gente esquece de tudo que Deus fez. Quer ver? Perde o seu emprego. Você vai reclamar porque Deus não olhou para mim, porque não sei o quê, perseguição, Satanás, o inferno, o capeta, o vizinho, não sei o quê, é culpa do Lula, é culpa de todo mundo. Mas você não olhou para falar assim, Senhor, graças te dou. Porque essa porta que o Senhor abriu durante todo esse tempo serviu para me colocar o pão em casa, para pagar minhas contas, e o Senhor fechou agora porque o Senhor tem outra aberta para mim. E os meus inimigos serão envergonhados pela bênção do Senhor sobre minha vida. Então nós não entendemos de fato a graciosidade e a bondade de Deus, porque se nós entendêssemos, nós não reclamaríamos de nada, de enfermidade, de luto. Eu não estou dizendo que nós não devemos sofrer, estou dizendo que de reclamação, é outra questão. Então ele vai dizer que o próprio fato de podermos ser sinceros a Deus, com Deus, e não sermos rejeitados por Ele, já é suficiente para demonstrar a sua bondade para com seus filhos. Os salmos, eles nos revelam experiências do salmista contra a intervenção de Deus, acudindo nos momentos críticos da vida. Por exemplo, Davi, no Salmo 18, Davi diz, na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele do seu templo ouviu minha voz, e o seu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é maravilhoso, Ele nos ouve o tempo inteiro, e a gente precisa entender essa graciosidade de Deus. Ele diz ainda, o reverendo Valdeci, que os salmos nos ensinam a enfrentar as angústias terrenas, que são as nossas maiores dificuldades. A gente parece que conhece a Deus, a gente acha que conhece a Deus, a gente acha que consegue enfrentar, né? Até canta, né? Os hinos de guerra aí que tem, né? Marchando pela vitória, com o Senhor eu vou vencer, e a gente canta bonito. Mas na hora da prática o negócio é diferente. Os salmos nos ensinam. Todos nós sabemos que o próprio Jesus afirmou: há aflições no mundo. No mundo nós vamos ter aflições. Lidar com as aflições e angústia é algo que exige o quê? Contínua sabedoria do crente. O crente precisa, então, conhecer a Deus. E os salmos nos revelam como os servos de Deus no passado lidaram com situações semelhantes às nossas. Os salmos, então, por exemplo, Salmo 25, ou Salmos 12 e 25, eles nos ensinam, mostrando que, olha, por exemplo, o que Davi diz, né? Porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Davi, então, está mostrando que
a confiança em Deus, né, faz com que nós, de fato, compreendamos que é possível a gente confrontar as angústias do dia a dia e passar por elas com a mão do Senhor ao nosso lado. Por isso que o salmista, no Salmo 119, diz: espera o Senhor na tua salvação e cumpra os teus mandamentos. Aguarda o Senhor, a minha alma o aguarda, e eu espero na sua palavra. E aí depois ele finaliza no 143, dá-te pressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Então, o salmista ele tem essa confiança que sabe que pode enfrentar, essa confiança em Deus que nos fortalece para enfrentar as angústias da vida. E, finalizando então, nós temos esses exemplos que deveriam nos motivar a seguir o caminho desses crentes fiéis do passado, tanto do salmista quanto dos irmãos do primeiro século que faziam do Salmo seu devocional diário. Assim, os Salmos falam sobre nós, sobre nossa situação. Eles descrevem o mundo que vivemos, nossas fraquezas e carências e ensinam como lidar com isso. Então, é importante quando nós olhamos para os Salmos nessa perspectiva. Os Salmos, eles vão narrar o quê? Homens que pecaram como eu e você. Homens que tiveram dificuldade como eu e você. Homens que sofreram percas grandes, como nós sofremos percas grandes. Homens que os pés quase se desviaram do Senhor, como eu e você. Homens que a sua fé ficou assim, balançando por causa das angústias da vida, como nós. Homens que duvidaram do Senhor, da bondade dele, como nós duvidamos. Mas eles nos ensinam que quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, mesmo com as nossas fraquezas, e nós formos sinceros a Deus, falando: Senhor, como o salmista diz, Senhor, eu estou chateado, mas eu estou muito chateado hoje. Por quê? Eu estou aqui sofrendo, passando um perrengue, a vida não está fácil para mim, é Pix para pagar, é conta não sei do que, só chega a conta para mim, eu não recebo uma carta de alguém me elogiando, só recebo carta de cobrança, e o ímpio prospera. E o ímpio está lá, passeando de Hilux, fazendo viagem para Disney, e eu aqui. O salmista praticamente disse isso. Mas aí ele depositou a confiança em Deus e ele entendeu o trabalhar de Deus na vida de um e na vida de outro. E é isso que os Salmos nos ensinam. E por fim, os Salmos nos ensinam a lidar com as nossas complexidades interiores, que é o grande problema interior nosso. E o Calvino, ele entendia que o livro de Salmos era a anatomia da alma humana. Calvino entendia isso. Ele dizia que o livro de Salmos consegue nos fazer ter uma análise interna e ele penetra até mesmo no profundo da nossa alma para que a gente possa ser exposto de fato o que há lá dentro. Ou seja, ele nos descreve o que é lá. Ele nos ensina que a vida do crente não é monocrática, ou seja, ela não é uma cor única, né? E também não é nem estática, parada, mas é complexa, variada de cores. Tá? Há dias em que o servo de Deus acorda cantando, né? Você já cantou também, você já acordou dias assim, tudo bem funcionando, já pulou da cama cantando, né? Hino, falou: Senhor, hoje está bom, o negócio está bem. Mas há dias que nós levantamos, né, com dias bem difíceis, dias bem que nós não queríamos levantar da cama, como Davi, né? Queria ficar lá no seu cantinho lá. Mas é isso, irmãos, por isso nós precisamos então entender, finalizando por hoje nesses últimos 2 slides, qual seria a mensagem então do saltério? A mensagem central do Salmo seria essa para nós: a esperança e confiança do povo em desolação. O povo que estava desolado, que estava lá acabado, praticamente perdido, se encontrava não num rei humano, mas no rei Messias, que ao seu tempo governaria toda a terra em louvor da sua glória. Olhando isso no âmbito espiritual, qual a nossa esperança? Olhando para os Salmos, a nossa esperança e confiança, tá? Mesmo vivendo dias de desolação, dias difíceis, se encontra no nosso rei verdadeiro, nosso Messias, de que ele, ao seu tempo, vai governar toda a terra em louvor da sua glória. Os Salmos ele tem total relação com o Novo Testamento, porque ele aponta para Jesus Cristo, aponta para a vinda de Jesus Cristo. Os autores interpretam o Evangelho a partir dos Salmos.
O juízo deste mundo já está decretado, né? Através dos Salmos, e João narra isso. O reino de Deus será consumado. Nós vimos isso no livro de Salmos. Todos os povos convertidos estarão em paz com Deus, conforme diz Apocalipse, olhando também para os Salmos. Por isso, precisamos recitar, cantar trechos que nos deixam perplexos, tanto quanto as porções fáceis. É necessário, então, permitir que o fluxo e o equilíbrio de todos os conjuntos estabeleçam essa ideia desejada dos Salmos. Interpretando os extremos de alto a baixo do saltério, dos mais fáceis aos mais difíceis, como expressão da personificação dos altos e baixos da vida humana, então nós conseguiríamos atingir o objetivo que é a glória de Deus. Quando nós olharmos para os Salmos, com esse olhar de que ele refletem, então, a vinda do Messias, de que ele reflete, então, também a minha imagem de homem pecador que precisa se achegar ao seu Senhor, então, dos altos ao baixo da nossa vida, nós conseguiremos, então, ser abençoados e a nossa vida espiritual também sofrerá acréscimo, ou seja, será acrescentadas bênçãos sobre nós. E assim finalizamos, meus irmãos, este belíssimo estudo. Quem desejar o material, só fala comigo que a gente manda. Ele é um pouquinho grandinho, mas dá para ir por e-mail, acho que por WhatsApp não vai. Quem assim o desejar, nós teremos o prazer de enviar para você reler tudo, porque eu sei que você já lembra, você sabe de tudo, mas pode ser que você esqueceu de alguma coisa ali nos slides, e aí está lá para relembrar. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos ajude a não ser só ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus.